Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Que bom poder estar aqui mais uma vez com você. Eu sei, queridos, que os tempos estão difíceis, eu sei que os dias são maus, os tempos são como aqueles que foram profetizados pelo apóstolo Paulo, né? Tempos difíceis. Mas que bom que nós temos um ao outro. Que bom que nós temos a presença do nosso Deus. Que bom que nós temos a palavra de Deus que pode nos fortalecer, nos animar, nos direcionar, que pode vir como um combustível para as nossas vidas, para que a gente não desista e para que a gente persevere até o final da nossa caminhada, não é mesmo? Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri e eu faço parte do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, é uma escola de discípulos. E eu agradeço você que clicou nesse canal, que está comigo nesse vídeo. Peço que você fique comigo até o final, porque eu tenho uma palavra que está ardendo no meu coração para liberar em favor da sua vida. Antes disso, eu quero te pedir um favor, querido, que você se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito e que você clique no sininho para receber todas as notificações, porque segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui. Também peço que você compartilhe o máximo que você puder, com o máximo de pessoas que você puder, porque se existe um tempo em que nós precisamos da palavra de Deus, é esse tempo em que estamos vivendo. Nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, são muitas notícias que estão a ponto de nos enlouquecer, que nos causam confusão, temor, mas a palavra de Deus, ela vem, queridos, para nos trazer tudo aquilo que nós precisamos, a força, a coragem, ela vem como um combustível para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada. Então, me ajude nesse tempo a divulgarmos a palavra de Deus ao máximo de pessoas que nós pudermos. Eu já agradeço você por isso. Amém? Eu quero ler com você hoje Lucas 7, a partir do versículo 18, e vai dizer o seguinte: os discípulos de João anunciavam-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, espíritos malignos, deu vista a muitos cegos, e respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Até aqui, queridos. Olha, esse texto ele sempre me intrigou, porque esse João aqui é João Batista. É aquele mesmo João que, quando estava no ventre da sua mãe, e Maria, a mãe de Jesus, foi visitar sua prima Isabel, a mãe dele, e sabendo que ela estava grávida, e ela também já tinha recebido a visita do anjo Gabriel, e sabia que ela estava esperando o Filho de Deus, aquele que seria o Salvador do mundo. E ela chega então na casa de Isabel, e o bebê que estava no ventre de Isabel adora Jesus, o ventre dela estremeceu. Então, desde o ventre, João Batista já reconhecia quem era Jesus. Esse João é o mesmo que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Esse mesmo João, ele testificava acerca de Jesus e ele dizia assim: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Esse mesmo João Batista viu os céus abertos. Ele viu uma nuvem pousar sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Ele ouviu uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E antes disso, o Senhor havia dito a ele: quando você vir essas coisas, céus abertos, o Espírito Santo em forma de pomba, e você ouvir a minha voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, saiba que é ele o meu filho, saiba que é ele o Salvador, saiba que é ele aquele que está sendo enviado para salvar o mundo. Ele é o Messias. Então João Batista sabia quem era Jesus, ele sempre soube quem era Jesus. Mas agora ele estava na prisão. Agora a cabeça dele tinha sido pedida pela enteada de Herodes, pedindo a cabeça de João Batista em uma bandeja. E você sabe que a cabeça de João Batista foi entregue em uma bandeja. Agora, quando ele estava a perigo,
ele manda 2 de seus discípulos perguntarem para Jesus: És tu mesmo ou devemos esperar outro? E nós não somos diferentes de João Batista, queridos. Eu vou ser sincera com você, às vezes eu acho que a gente não entendeu o evangelho direito. Porque a gente pensa que o evangelho é o evangelho das facilidades, não é mesmo? A gente pensa que o evangelho é nós buscarmos ao Senhor para que as nossas necessidades sejam supridas, para que quando estivermos doentes sejamos curados, quando tivermos falta de alguma coisa, Ele seja o provedor de todas as nossas necessidades. Quando só um milagre pode nos salvar ou pode nos tirar de alguma situação, Ele faça o milagre que nós necessitamos. E eu preciso dizer para você, sim, Ele é tudo isso, Ele é o Todo-Poderoso. Não há impossíveis para Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode abrir um caminho no meio do deserto, Ele traz à existência o que não existe se necessário for. Mas eu preciso falar para você, querido, que nós precisamos entender o Evangelho. Sim, Deus tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, é uma promessa de plenitude. Sabe, Deus, Ele tem uma promessa de bem-aventurança para as nossas vidas. Ele tem uma promessa de que nós vamos chegar aonde Ele disse que nós chegaríamos. Você já imaginou chegar no final da sua história e você dizer: eu alcancei o propósito, eu cumpri o propósito, eu posso olhar para a minha vida e dizer: eu fui até o fim, eu cumpri o propósito para o qual eu nasci. Deus tinha um propósito com a minha vida e esse propósito foi cumprido, queridos. Então, essa era a necessidade de Jesus. A necessidade de Jesus não era ter as suas necessidades supridas, não era ter as suas vontades satisfeitas. Ele disse um dia: uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a necessidade de Jesus era cumprir o seu destino, era cumprir o seu propósito. O ensino central de Jesus no Evangelho, querido, é mostrar o reino de Deus. Os seus milagres eram sinais. Sinal faz o quê, querido? Aponta para algo. Sinal vai mostrar algo, e os sinais eram para mostrar o reino dos céus é chegado. Ele diz aqui, respondendo, Jesus disse: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. Então o sinal, o prodígio era apenas para mostrar: olha, o reino dos céus é chegado. Porque o que Jesus fazia, somente Deus pode fazer. Mas o propósito na vida de Jesus não foi curar, não foi transformar água em vinho, não foi andar sobre as águas, não foi curar coxos, cegos, leprosos, não foi ressuscitar os mortos. O propósito com a vinda de Jesus foi vir como homem, nascer como homem, sendo Deus. Não levou em conta o fato de ser Deus, mas a si mesmo se humilhou e se esvaziou e veio na condição de servo. E como servo foi fiel até a morte e morte de cruz. O propósito da vida de Jesus foi morrer a minha morte e morrer a tua morte, para através da sua morte, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Então, com a morte de Jesus na cruz, um homem que veio como homem, mas nunca pecou, pôde morrer no lugar do homem pecador, da mulher pecadora que sou eu, para me trazer a vida eterna. Aquele que crer em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em Jesus jamais morrerá, mas passará da morte para a vida eterna. Nós precisamos entender, queridos, que acima de ter as nossas necessidades supridas, acima de ter a satisfação dos desejos do nosso coração, acima de ter os milagres de Deus à nossa disposição quando nós precisarmos, está um propósito muito maior, um propósito eterno de Deus que precisa ser cumprido na minha vida e na sua vida. Senão, querido, nós vivemos em vão. Eu não sei você, mas para mim, não cumprir o propósito de Deus para o qual eu nasci não é viver, é somente existir. Deus tem um propósito comigo, Deus tem um propósito com você. E tudo o que acontece nas nossas vidas, querido, é processo para que o propósito dele se cumpra. Então, nós precisamos deixar de olhar para o nosso próprio umbigo, deixar de olhar somente para as nossas próprias necessidades, e nós precisamos entender que Deus tem um propósito conosco, e esse propósito não é somente a respeito de nós, mas é a respeito da nossa família,
a respeito da nossa casa, a respeito da nossa cidade, da nossa nação, a respeito da igreja, a respeito do reino de Deus que é chegado. O propósito de Deus sempre foi o reino. E quer na vida, quer na morte, queridos, nós vamos edificar o reino de Deus. A palavra diz isso, a meu respeito e a teu respeito. Paulo dizia, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Então que nós possamos viver a vida que Cristo tem para nós, cumprindo o propósito que Ele tem para conosco, em nome de Jesus. Nós precisamos entender o Evangelho, queridos. Não podemos viver a nossa vida somente para ter as nossas necessidades supridas e os nossos desejos satisfeitos. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Eu creio que você recebe essa palavra como de Deus para sua vida. E você hoje pode se colocar na disposição de Deus para que Ele possa te usar, a fim de que o propósito dele seja cumprido. Eu posso ouvir um amém? Ou posso ler o seu amém aí nos comentários desse vídeo? Em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Eu sei que ela não é minha, mas ela é tua. E eu sei que essa palavra vai gerar vida em muitos corações e que muitos irmãos e irmãs, muitos filhos teus nesse momento se colocam à tua disposição para que o Senhor possa cumprir o teu propósito para conosco, Senhor, porque nós sabemos que a leve e momentânea tribulação desse tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelada. Cumpre em mim e cumpre no meu irmão e na minha irmã todo o teu querer, toda a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. E aquele que crê, que deseja e que aceita diz amém. E eu te dou um amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Não se preocupe. Eu já conheço o final da história, você já conhece o final da história. A gente vence no final. Amém? Mas que Ele possa cumprir o propósito dele para conosco. Eu vou ficando por aqui dizendo que eu amo a sua vida, que eu desejo o melhor de Deus na sua vida, mas eu desejo a presença dele, porque o melhor dele é ele mesmo. E eu desejo que ele possa cumprir toda a sua vontade em você. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo, se ele assim permitir. Tchau, tchau.